Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e dessa vez nós vamos falar sobre Stefane Matala e sobre algumas polêmicas sobre a pesagem e medição, porque o Tamer falou sobre isso, falou sobre o caso do Stefane, falou sobre como eles têm buscado melhorar a questão de como eles fazem a medição e a pesagem dos atletas, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, pois a gente está há 5 semanas do Mr. Olympia, o Stefane ele está qualificado. Então a gente espera muito que a medição e a pesagem seja feita da forma correta, né, diferente do que a gente viu em outras competições em que ele deu a entender que tentou dar ali uma trapaceada, né, que eu não vou ficar botando minha mão no fogo por ninguém, mas a questão é que rolou essa polêmica, o Tamer comentou e falou sobre possíveis soluções sobre isso, e eu vou comentar um pouco sobre a minha opinião, né, do que poderia ser feito e o estrago que poderia ser para a imagem do Mr. Olympia se o Stefane aprontasse no Mr. Olympia. Então, aqui corte do MonsterCast, canal oficial de cortes do Monster. Bora lá, vou mostrar para vocês o que o Tamer falou, eles responderam. Achei muito interessante eles terem feito essa pergunta, porque não é um tema fácil, né? O Tamer poderia não querer responder, mas ele tava nesse papel, né, de responder as dúvidas. Então vamos lá, e eu vou comentando, pausando e depois a gente resenha um pouco sobre isso. Cara, tem cara que é difícil mentir, cara. Peraí. Tem dois dedos então, sobrando. Só pro pessoal que não acompanhou, houve uma grande... O engraçado é que vocês vão ver que no começo ele pensou em defender, só que depois até ele meio que foi um pouco revoltado, vocês vão ver. Crítica aí, porque aparentemente, ajuda aí. né, o nosso querido Portuga mediu o Stefan meio, né? Olha quando ele solta o ar, né? Olha quando ele solta o ar. Ó, ele solta o ar, quase que fica na metade do tamanho, né? Engraçado. Mas enfim, por que a questão não é nem só essa. A régua depois treme toda, né? Balança toda. Essa ocasião, Tamer, o que a gente discute aqui? Se existe uma saída pra gente não passar por essa podemos dizer assim, defensável essa subjetividade de medição. Pô, sei lá, talvez o cara se medir uma vez no ano, ou ele bater certas medidas com constância e ele pode, sei lá, finalizar o ano sem ter que medir de novo. Já foi discutido isso? E a melhor carinha dele, ele assim, espremendo o olho, assim, põe o velho. Espremendo o olho, assim, fechando o olho, assim. Pra ver se tá dando certo. O pessoal tá vendo que o Pacho não tava lá, né? O VAR Sherlock pra dar uma conferida, né? Então, o que tá sendo discutido hoje? Que se o cara bate a mesma altura 3 vezes, a gente usar essa altura como altura oficial do atleta, boa, né? Boa. Então isso tá sendo discutido agora pra gente implementar alguma coisa assim. Interessante. Mas, cara, realmente... O Tamer não achou forma de defender, até ele, sabe? Provavelmente deve ter virado algum comentário, né? Então ele sabe, ou pelo menos ele já deve ter visto e já tem uma opinião sobre isso, e pelo jeito não é uma boa opinião, né? Pelo menos não que ele possa falar, né? Mas olha lá. Faz igual a CPI lá, os políticos da CPI, assim, ó. Prefiro não me pronunciar, não me abster. Esse foi um vídeo, um vídeo complicado de assistir. Que também o negócio tava no limite, né? Então... mas você sabe que o Stefan competiu comigo na Áustria, né? A gente tem umas contas em 10 países do mundo e a gente tinha um clássico. O Stefan é reincidente, né? Olha essa história. Fiz na Áustria. E, cara, o Stefan deu tanto trabalho. O Edsi, que é o meu diretor de logística, ele é o único cara no Brasil que vai em todos os nossos eventos, dirige o caminhão, descarrega, tá em todos. Ele tava com a gente lá na Áustria. O cara tava pulando, juro por Deus, eu não tô zoando com vocês. Ele dá uns pulinhos assim. E eu e o Edsi falamos... Mano, olha a cara de pau do maluco, mano. Tentando se pesar pulando, velho. Nossa, é complicado, velho. Vamos lá. O que você tá fazendo? Não, cara, você tá pulando. Você não pode tirar o pé do negócio. Não, cara, você não tá levantando, você tá saindo do chão. Entendeu? A gente tá literalmente um ponto que eu lembro que eu colocou a mão no ombro dele pra ele ficar no lugar, entendeu? Tem alguns atletas que é difícil, não é fácil, entendeu? Cara, aqui meio que eu não sabia dessa história e mostra muito que realmente existe uma intenção dele, de burlar a parada, né? Eu tento por muitas das vezes não tentar meio que condenar a organização do evento, porque às vezes realmente eles não tem muito como lidar com a situação, ou nunca lidaram, principalmente em shows na Europa, em que
às vezes eles nunca lidaram com esse tipo de situação, a organização nunca lidou com esse tipo de situação, é complicado, né? Então, cara, olha isso, cara. E, tipo assim, pro evento, pra competição, não pode ser possível deixar que esse tipo de situação aconteça. Ainda mais que hoje tudo é gravado, tudo tem registros. Pega muito mal pra competição um atleta ter pesado, por mais que de repente, poxa, a tentativa de trapaça ali não deu certo, mas às vezes tá com os pés meio estranho, enfim, toda aquela polêmica que a gente já sabe como funciona. Mesmo que se ele tivesse se medido da forma correta, teria dado o mesmo resultado? Sabe? A gente sabe que não é o caso, né? Mas mesmo que ele tivesse feito da forma certa, mas se ficasse estranho, ficasse numa situação ali que parecesse que existiu algum tipo de trapaça, pega muito mal pro campeonato. Então precisa ter esse padrão, né? De que, pô, se o atleta tá todo estranho ali, todo curvado, tentando pular, cara, o organizador precisa dar uma chamada no cara e falar, ó, fica certo, fica desse jeito aqui, e se não ficar, paciência, vai embora, não deu pra competir, você não fez a medição da forma correta, sabe, para que alguns atletas comecem a servir de lição para as outras competições, porque a partir do momento que surgem imagens como essa do Stefani, quase, sabe, tá aqui parado, aí ele vai se medir, o cara ganha 2 centímetros, poxa, isso pega muito mal pro campeonato, por isso que eu falo que isso não pode acontecer nesse Mr. Olympia, né, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Pô, melhor, assim, facilitar pra vocês, pô. Ter uma medição já prévia, né? Pra ficar perdendo tempo medindo, passando esses perrengues aí. A gente entende que tem uma oscilação, o cara desidrata muito, perde ali meio centímetro, 1 centímetro, mas... Também fala um negócio interessante. Tem uma discussão dessa melhoria? Tem. Tá rolando, então. Tá rolando, mas, de novo, a gente também não quer tirar em consideração, que nem você tá falando precisamente, a desidratação e o quanto tá tirando, né, quanto tem nessa oscilação. Por isso que a gente tá falando, não é justo o cara medir uma vez e a gente usar essa como altura oficial. Teria que ser 3 vezes e essas 3 vezes serem estipuladas como a altura oficial do cara. Então é com a média do que a gente acha que é a altura. Vamos lá, por que não é justo o cara medir só uma vez? Porque imagina, o Stefani pode muito bem ir lá e nesse dia fazer a trapaça dele, e aí todas as outras competições ele não vai precisar mais passar por isso, sabe? Então, por isso que eu acho que fazer uma medição ali, depois ter o registro das últimas pesagens, as últimas 3, 5 pesagens que ele teve, e aí faz a altura que mais se repetiu ser a sua oficial, eu acho muito interessante, acho justo, né, para todos os atletas, porque se você, em 5 competições, você teve essas 5 alturas, pô, essa é a sua altura oficial. Agora, em 5 competições, você teve 4 que você tinha, sei lá, 1,80. Uma você conseguiu medir 1,82, um exemplo. Não dá pra usar como 1,82 como base, tem que ser aquela que você mais fez. Então, eu acho importante ter esse tipo de pensamento, porque senão aí o atleta só vai precisar pensar em como chegar maior uma vez no ano, né? Ele faz a medição anual dele ali, faz a tramóia ou a estratégia... Tramóia não, tá, gente? Desculpa. A estratégia que ele achar melhor pra ganhar altura. E aí pronto, nas outras competições ele consegue, não precisa fazer todo esse esforço e ficar com uma altura inferior. Mas tá aí, né? Eu achei interessante esse ponto do Tamer. A altura dele, ele bate 3 vezes a mesma altura, entendeu? Acho justo. A gente tira isso da frente, né? Até vai facilitar a organização do campeonato. Olha, esse aí é o certo. Não, mas aí você tá bonzinho, olha. Cadê? Certo. Tem um que você tá ali no cara assim, ó. Tá espremendo a cabeça do cara. Mas foi isso que o Tamer falou. Gostaria de ter visto ele de alguma forma defender essa situação, ou pelo menos criar alguma justificativa. E aqui eu não quero colocar palavras na boca dele, tá, gente? Aqui é a minha interpretação sobre o que eu ouvi ele falar. Eu acho que ele não ter uma justificativa ou ele não ter uma resposta específica sobre aquela situação só mostra que
Tá beleza, não dá pra dizer se teve ou não teve, né? Eu não tava lá, a gente não tava lá, mas pelas imagens, aparentemente, dá pra ver que teve uma má intenção. A parada é essa, teve uma má intenção, né? Se não tivesse, ele teria pesado normal, sem meia, como a maioria dos atletas fazem, né? Então, eu acho muito importante esse tipo de regulamentação, esse tipo de padrão. E no Mr. Olympia 2024, pelo amor de Deus, não pode ter nenhum tipo de controvérsia nesse sentido, né? A gente, pelo menos eu, não fiquei sabendo de nenhuma grande controvérsia nesse sentido, parecendo com o que o Stephanie fez em Mr. Olympias, né? Eles são bem rígidos. Então acredito que não vai ter grandes problemas, o que pra gente vai ser interessante, porque se o Stephanie não conseguir bater o peso por causa dessa rigidez das regras no Mr. Olympia, a gente já vai ter uma certeza, né, do que estava acontecendo. E eu acredito que para a imagem do Mr. Olympia seria muito ruim se de repente saem mais ali do Stephanie dando aquela subidinha no calcanhar, enchendo o peito de ar, subindo a cabeça para cima, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que ele já fez ou já tentou fazer, né? Ou indo com a meia caçola dessa grossura, né? Então eu acho muito importante uma organização, uma instituição como o Mr. Olympia não pode ter esse tipo de mancha, né? O fisiculturismo já é um esporte muito complicado de se entender, já é um esporte muito subjetivo, já muito cheio de estigmas, e ter esse tipo de controvérsia, cara, seria horrível, né? Seria horrível para o esporte. E é isso, pessoal, o que vocês acharam então aí da opinião do Tamer, do que ele falou, as coisas também que eu comentei aqui, a minha opinião sobre o que vocês esperam que vai acontecer com o Stephanie Matala nesse Mr. Olympia 2024. Eu confesso que eu tô muito curioso para saber como vai ser, mas é isso, deixa aqui a opinião de vocês, deixa o like, se inscreva, que isso me ajuda muito. Valeu e até a próxima.